E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a fisioterapeuta Francilma Catão. Ela vai explicar pra gente como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento de pacientes oncológicos. Gente, dor é ruim. Ninguém gosta de dor. Seja ela qual for, quando começa, incomoda, você perde totalmente assim o eixo, né? Imagina para pacientes oncológicos o quanto é complicado, o quanto é difícil, porque além de você sentir as dores, né, por causa do tumor, muitas vezes as pessoas dizem, o câncer não dói, não dói. Que conversa é essa, gente? Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, e quem vai poder nos falar um pouco sobre esse assunto vai ser a nossa convidada que está aqui com a gente, a fisioterapeuta, né? Porque eu imagino que tudo tem seu tempo. Pode até no início você talvez não sentir essas dores, mas tudo tem seu tempo. E aí vem a questão dos remédios também, né? Os remédios acabam de uma certa forma mexendo com esse paciente. E aí ela vem hoje para conversar com a gente. Como é bom a gente trazer vários especialistas no mundo da fisioterapia para que vocês vejam como cresceu nos últimos tempos. Olha, nestes últimos anos, a gente tinha grandes fisioterapeutas, especialistas, mas a gente não mostrava tanto. E com a pandemia, hoje você consegue ver vários profissionais de fisioterapia, vários especialistas dentro do mercado, dentro da parte da saúde, mostrando o seu trabalho de forma diferenciada. É por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa ficar atento com cada fisioterapeuta que a gente traz aqui para o nosso programa, porque de repente este pode ser o fisioterapeuta que você está precisando aí dentro da tua casa, ou até mesmo para te acompanhar em momentos que muitas vezes você não sabe como lidar. E é por isso que nós vamos conversar com ela. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar recebendo você hoje aqui para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, né? Isso. A fisioterapia oncológica é uma área pouco conhecida, pouco divulgada. Nós temos pouco mais de 10 anos de reconhecimento pelo nosso Conselho Federal. Sim. Então, é uma área que atua do diagnóstico até os cuidados paliativos. Hoje nós já temos conhecimento suficiente e expertise para tratar todos os tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de mama, câncer urológico, ginecológico, hematológico. As pessoas acham que a fisioterapia oncológica atua apenas no câncer de mama. Mas não, nós temos expertise para atuar em todos os tipos de câncer, né? Hoje, a gente percebe que as pessoas, elas falam o que não sabem. Até a gente, como comunicador, está aqui dentro, a gente não sabe tudo, não. A gente vai para a informação, a gente busca a informação, mas às vezes a gente sente a necessidade de um especialista nos orientar e nos informar de forma muito séria se aquilo realmente acontece. Porque até as informações que a gente busca hoje, a gente fica com medo, será que tem sentido? Então você tem que ir para vários tipos de informações para você daí então chegar a um profissional da tua área. As pessoas falam tanto sobre a questão de não existir dor. Não, o câncer, quando você vem sentir dor, ele já está no final. Isso é uma verdade? Não obrigatoriamente, Sim. assim, porque cada fase do tratamento traz consigo sequelas pertinentes àquela Sim. fase. Por exemplo, a quimioterapia, ela traz consigo alguns sintomas, como náuseas, mucosite, fadiga oncológica. Que provocam dores, Isso. Né? E a fisioterapia já atua ali prevenindo esses sintomas e tratando com manejo cada sintoma de cada fase. A radioterapia traz consigo o principal sintoma, que é a radiodermite, que é a queimadura da pele, associada também a uma fibrose radioinduzida, e a fisioterapia já vai prevenindo. Nós também atuamos na preparação do paciente para a cirurgia, no pré-operatório e no pós-operatório. Porque, às vezes, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente pode ficar assim com alguma sequela e a gente já vai ali tratando essa sequela, sempre buscando a qualidade de vida do paciente. Pronto, por isso que é bom a gente falar sobre esse assunto, porque o paciente que passa por uma situação como essa, do câncer, a dor já começa só em saber. Só em saber que você está com câncer. Aí vem o lado da preparação dos psicológicos para daí então tratar essa saúde mental, que é o que nós estamos falando nesse mês de janeiro. E aí, obviamente, você ter um fisioterapeuta, como a nossa fisioterapeuta, que venha lhe ajudar nesse processo, é importantíssimo. Quando você fala em preparar esse paciente, qual é o papel de vocês, fisioterapeutas oncológicos? Então, Vanusa, a partir do diagnóstico de um câncer,
o fisioterapeuta já pode começar a pré-habilitação, que é a preparação desse paciente para todo o tratamento que está por vir. Cada fase do tratamento vai trazendo as suas sequelas, os seus sintomas, e a gente está ali durante todo o tratamento, do diagnóstico aos cuidados de fim de vida, que é os cuidados paliativos, né? E assim, sempre priorizando e preconizando a qualidade de vida do paciente, a funcionalidade, a independência, dando sempre para esse paciente assim, que ele tenha condições de manter uma vida normal ou mais próximo do normal que ele tinha antes do diagnóstico de câncer. Por isso que a gente fica inserido na equipe multidisciplinar, com os demais profissionais, nutricionista, o enfermeiro, e o psicólogo, e a fisioterapia também está ali atuando, ajudando os pacientes. Isso é o antes. O durante e o depois. Até a questão da própria cicatrização de uma cirurgia, vocês ajudam também? Sim, a gente atua muito no pós-operatório, que é cuidando ali da cicatrização, da sutura cirúrgica. A gente vai evitando algumas complicações que são inerentes do pós-operatório, que é a deiscência, a abertura, a gente já está ali trabalhando, o seroma e também movimentando esse paciente, porque hoje a gente já sabe que a imobilidade causa uma série de consequências. Então a gente sempre preconiza começar a movimentar esse paciente o quanto antes, até mesmo dentro do próprio hospital, já começar a deambulação precoce, tudo direitinho para evitar sequelas mais que compliquem um pouco mais para frente. Eu acho interessante quando a doutora fala desse cuidado, desse movimento. As pessoas imaginam, não, a pessoa fez uma cirurgia, né, do câncer, ela não vai poder mais se movimentar por tão cedo. E esse processo não é assim como as pessoas pensam, né? Não. As pessoas têm esse hábito de super proteger o paciente oncológico, né? Mas não, a gente tem que procurar deixar esse paciente funcional, realizando suas atividades, tendo vida normal, porque a gente tem que entender que é um tratamento, mas aquele tratamento tem início e tem fim. E esse paciente tem que continuar a vida como era antes. Eu atendo muito paciente de câncer de mama. E assim, cada pedido interessante que eu recebo, a última aí que eu recebi, ela queria só pegar o cartão do shopping, porque tinha dificuldade para levantar o braço. Então a gente vai deixando esse paciente funcional, a gente vai deixando esse paciente atendendo às necessidades do paciente, a demanda do paciente é que importa para a gente. Porque não tem sentido você fazer um tratamento oncológico, que já é um tratamento agressivo, é um tratamento que debilita muito a própria doença, e o tratamento debilita o paciente, e deixar aquele paciente sem ter uma vida normal. Então a gente tem que deixar pelo menos o mais próximo do que ele tinha antes da doença. Esse é o objetivo da fisioterapia oncológica. Interessante que a fisioterapia oncológica trabalha tanto a parte física como também a mental, né? Sim, a gente tem as terapias integrativas que trabalham muito isso, associado com os demais profissionais. A gente pode utilizar aromaterapia, acupuntura, massagens. Então, assim, tem uma série de recursos que sempre tem como objetivo beneficiar o paciente oncológico. Pronto, quando você fala dos recursos, aí cada tipo de câncer, você falou vários tipos de câncer aqui, cada um tem um recurso diferente do outro? Não, assim, a gente pode ter o quê? Formas de abordagens diferentes, mas o recurso da fisioterapia hoje, que é o recurso de ponta para o paciente oncológico, é o laser, que a gente usa muito. O laser é um recurso seguro, a gente já tem, assim, muitos artigos, a gente já tem muita comprovação científica que é um recurso seguro para se usar, com excelentes resultados. Então a gente usa muito esse recurso. É até importante essa pergunta, porque não é qualquer recurso da fisioterapia que pode ser usado no paciente oncológico. Eu fiz essa pergunta justamente porque me chamou bastante atenção. Quando a gente pensa no fisioterapeuta, a gente vai logo imaginando tudo que ele tem ali, ele vai poder usar nesse paciente oncológico. Não é assim, né? Não. Para isso que é importante procurar um especialista, porque o especialista, ele conhece a neoplasia, ele já estudou a doença, ele sabe quais são os principais efeitos adversos que o tratamento causa, ele entende de pré, de pós-operatório, ele sabe o momento certo de intervir, qual o recurso correto para intervir. Para isso é que a gente estuda, se prepara, faz cursos. Quando você fala do laser, no caso, todos os cânceres, eles estão aceitando bem a história do laser? A gente, na verdade, a gente não usa no laser, a gente usa o laser, a gente não usa no câncer, a gente usa nas sequelas decorrentes do tratamento. Por exemplo, uma mucosite oral. A gente já pode usar o laser para prevenir a mucosite e também para tratar. Na radiodermite,
que é a queimadura da pele durante a radioterapia. A gente já usa o laser para prevenir aquela radiodermite. E quando termina o tratamento, geralmente o paciente com alguma espécie de fibrose, a gente já usa o laser também para tratar a fibrose. O laser também é usado na dor. Pronto, isso chama bastante atenção, porque assim, você fez a cirurgia do câncer, foi retirado lá o tumor, mas o que fica, muitas vezes, é o que mais incomoda o paciente. Também. E também, assim, muitas vezes fica alguma sequela. Sim. Como a cirurgia oncológica, ela é uma cirurgia que ela tem esvaziamento de linfonodos, às vezes depois de um tempo, que as sequelas do tratamento do câncer, elas podem ser imediatas e podem ser também tardias. Algumas vezes o paciente evolui com linfedema, principalmente no câncer de mama. Então a fisioterapia também já atua nessa prevenção, com as orientações corretas sobre os fatores de proteção para evitar um linfedema futuramente. Então a gente já atua ali, porque sempre fica algum resquício, alguma sequela do tratamento. Como é que fica a questão da dor? Esse tratamento dessa dor? Sim, a dor hoje em dia relacionada ao câncer, ela realmente é uma dor que aparece mais tardiamente, certo? Então assim, o que pode ter são alguns sintomas, algumas reações adversas que causam dor. Por exemplo, a mucosite, que é aquela feridinha na boca decorrente dos quimioterápicos, isso aí causa dor, causa mal-estar, a pessoa não consegue se alimentar, então a gente vai tratando isso. Mas a dor mesmo, a dor física, geralmente é um sintoma mais para o final, final de vida, podemos dizer assim. Hoje em dia, assim, o que a gente pega mais são sequelas decorrentes da cirurgia, que vão tendo limitação de movimentação, mas a dor mesmo, a gente mais para os cuidados de fim de vida. E aí vocês entram até esse momento, né? Sim, a fisioterapia é do diagnóstico até os cuidados paliativos, junto com a equipe multidisciplinar. É uma abordagem multidisciplinar. Como é que a gente pode chamar a atenção de quem está em casa agora e que tem um paciente oncológico, ou que até mesmo tem o problema, mas não procurou ainda um fisioterapeuta? Vamos falar um pouquinho da importância desse fisioterapeuta na vida dessa pessoa, inclusive na vida dos familiares dessa pessoa. Sim, porque às vezes a pessoa teve um câncer, passou por uma cirurgia, sabe que precisa de um fisioterapeuta, sabe que precisa de um profissional ali, mas muitas vezes imagina, não vou, não preciso. É importante em todas as situações. É importante, sim, do diagnóstico até os cuidados de fim de vida. Infelizmente, a gente não tem uma divulgação, as pessoas não têm o conhecimento da importância desse profissional. Muitas vezes o paciente precisa, às vezes, mas não procura porque nem sabe. Então, assim, a fisioterapia, ela vai ajudar prevenindo, tratando e fazendo o manejo correto dessas sequelas de cada fase do tratamento. É importante, sim, buscar um fisioterapeuta para você voltar a ter uma vida normal, como antes, né? Não ficar com nenhuma sequela, uma sequela motora, uma sequela funcional, nada. E eu acho que hoje, mais do que nunca, você que está em casa assistindo o nosso programa, entenda a necessidade, aqui na câmera aberta, Fabrício, entenda a necessidade verdadeiramente das pessoas. Fabrício? Ótimo. Vamos atender, a gente precisa falar para você que está em casa, das pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, a importância de você entender qual é o papel do fisioterapeuta. Qual é a especialidade do fisioterapeuta que você quer levar para você, quer levar para a tua vida, para a vida desse paciente oncológico. Hoje tem como você analisar direitinho qual o profissional, qual o especialista da fisioterapia que verdadeiramente vai atender aquela pessoa que você tem em casa, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que precisa de um cuidado diferenciado. Nós vamos tocar muito nesse assunto de especialidade dentro do Bom Dia. Na verdade, não é de hoje que a gente fala, mas a gente precisa passar a informação de que não são todos os profissionais. Ah, mas eu já tenho fisioterapeuta, beleza. A questão não é o fisioterapeuta que você gosta, é o fisioterapeuta que você precisa. Que é necessário naquele momento, naquela hora. Porque se você não buscar o fisioterapeuta certo, você pode trazer problemas graves para a pessoa que você tem ali acamada, que está precisando desse cuidado. Isso se faz necessário, né? Sim, a gente tem a expertise, o conhecimento da doença em si.
dos tratamentos em si, para poder tomar as decisões que sejam seguras para o paciente. Não é qualquer profissional, realmente. Não, a gente não. tem que ter essa expertise. Até essas dores, até esse sofrimento que muitas vezes se prolonga. Se você tivesse com um especialista, realmente... Já pode ir prevenindo essas Sim. dores e tratando no momento correto. Verdade. Faltou alguma informaçãozinha para a gente levar para quem está em casa assistindo o nosso programa? Só que o atendimento hoje, né, se dá mais no ramo particular. A gente tem um Instagram para quem tiver interesse, quiser conhecer, tá lá, é Francilma Catão. Lá tem um link de agendamento. Muito bom. Estou disponível, assim, para qualquer dúvida, Ótimo. qualquer coisa. Lá no Instagram pode mandar perguntas. Estou super acessível para responder. Muito obrigada, inclusive vamos Eu que colocar... agradeço, Eu que Manusa. agradeço a você, vamos colocar o Instagram dela na telinha, porque tem gente que ouve e tem gente que tem dificuldade. Então, para ouvir, mas ler divinamente bem. E é por isso que a gente trabalha para todos. Tá aí o Instagram da nossa fisioterapeuta, para que você já marque, já entre em contato com ela, vá lá no Instagram dela, veja todas as dicas que ela passa, são várias dicas interessantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seja Vanusa. sempre bem-vinda, tá? Obrigada.